Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudo, de aprendizado, de crescimento interior, de iluminação das mentes e do coração, não é? Sejam muito bem-vindos, Jurema, Vera Lúcia, Elizabeth, Marcone, todos vocês que estão podendo assistir agora e que irão assistir, né, em uma outra oportunidade, que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês consigam sintonizar na energia de luz e de paz que irá se projetar hoje na palestra da nossa querida irmã Carla Júlia. Antes de trazer Carla para a nossa palestra de hoje, eu gostaria de convidar vocês a continuar, porque eu sei que vocês já ajudam, não é verdade? A nossa querida casa, o nosso NEAM, com o que vocês puderem doar, não é? Estamos abertos para receber a doação de alimentos, não é? De cestas básicas, como vocês podem ver aqui, sempre nas quartas e nas sextas, de 2 às 4h30. Nós também estamos abertos a receber doação através da nossa conta poupança, que está, né, tão divulgada na nossa rede social, no Instagram, né? Sempre que você acessa o Instagram, você tem acesso a essa forma de ajudar, não é? Nós continuamos com os nossos estudos doutrinários, com as nossas palestras, e a sua contribuição é sempre, sempre muito bem-vinda, tá bom? Então, esse mês, a gente tem uma situação muito especial, esse mês de outubro, que está bem próximo. Nós vamos ter o mês inteiro, gente, de programação especial. Vai ser muita, mas muita coisa boa no mês de outubro. E nós teremos, nessa programação especial, o tema de Kardec, vida e obra. A gente vai mergulhar bem profundo na história, na vida e no legado, né, fabuloso que Kardec deixou para a gente. Não percam de jeito nenhum. Outubro vem recheado de coisas boas, tá certo, gente? Então, agora, todos a fecharem os olhos, a pensarem em Jesus, buscarem uma conexão com ondas vibratórias de luz, de paz, buscando pensar em Jesus, imaginar a sua luz, a sua magnitude, penetrando o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, o nosso trabalho, porque pensamento é vida, pensamento é luz. E hoje nós seremos convidados a pensar em Jesus de maneira muito profunda, amorosa, fraternal, que a espiritualidade amiga que nos ampara sempre esteja conosco em mais uma noite de estudo, de trabalho, que essa mensagem fazer dela um pensamento pela psicografia de Emmanuel, que fala assim: o amparo que podemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente inserido vários potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o temor da vaidade, a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aquele que nos cerca e que, igualmente, em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos
assistência afetiva. É com muita alegria que eu deixo vocês com a nossa querida irmã Carla Marcelino. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, não é, Fabiana? De participar dessa live através do NEAM. Agradeço demais o convite. Nós temos um tema bastante convidativo, bastante reflexivo, que diz respeito a como modificar fixações mentais negativas. Então, esse tema é um tema que é um convite a nós mergulharmos nessa profundidade da mente. O que é a mente? Como é que a mente funciona? Que poder mental é esse que nós temos? Então, a Gênese, Allan Kardec nos fala que o pensamento e a vontade são para o espírito o que é a mão para o homem. Veja, o pensamento e a vontade são forças poderosíssimas. E aí vem uma reflexão interessante. O que nos afeta não são os acontecimentos, mas a forma como nós interpretamos os acontecimentos. Então, os nossos pensamentos, eles impactam diretamente nos nossos comportamentos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 622, ele nos fala o seguinte: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além, muito além, dos limites da esfera corpórea. Então, esse poder mental é um poder que ainda nos é desconhecido. Nós não compreendemos como fazer bom uso desse poder, não é? E aí a questão do mecanismo da fixação mental pode ser entendida através da ação do nosso pensamento sobre os fluidos. Kardec ainda nos fala o seguinte: desde o instante em que esses fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou mais dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Veja a relação entre pensamentos fluidos e a qualidade desses pensamentos. Então, a qualidade dos nossos pensamentos impacta diretamente na natureza dos fluidos, impregnando de bons fluidos ou maus fluidos. Então, o pensamento pode modificar as propriedades. E é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou mais. Então, na verdade, a ação do pensamento sobre os fluidos é uma ação direta. E veja que quando o espírito reconhece sua culpa e se fixa mentalmente no ato que ele cometeu, ele passa a emitir pensamentos de remorso, que é um sentimento destruidor. Então, fixações mentais vão se instalando lentamente na nossa mente. Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. E isso é quem nos diz Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 14, item 16. Então, que modelo mental nós estamos construindo ao longo da nossa trajetória evolutiva? Então, o termo mindset diz respeito a modelo mental. Esse modelo mental é a maneira como uma pessoa pensa, é a configuração dos pensamentos dela. Esse modelo mental é formado por ideias, crenças e valores. Então, o meu modelo mental não é igual ao seu modelo mental.
Cada um de nós tem um modelo mental próprio. E este modelo mental é o resultado de ideias, crenças e valores que nós adquirimos e internalizamos ao longo da nossa vida. E o interessante é que essa questão das crenças, nós absorvemos essas crenças. Nós não nascemos com essas crenças. Quando nós reencarnamos, a nossa trajetória evolutiva está impregnada no inconsciente, mas nós não fazemos leitura desse inconsciente. Então, as ideias, os valores, a forma como nós somos identificados, diagnosticados, observados pelas pessoas, se traduzem em crenças. Então, nós absorvemos ideias que muitas vezes não são nossas. E essas crenças, elas vão sendo internalizadas ao longo da vida. Só que é preciso fazer um parêntese. Nem toda crença é positiva ou construtiva. Nós internalizamos, infelizmente, na maioria das vezes, crenças de teor negativo. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Eu não mereço ser feliz. É uma crença que eu absorvi em decorrência de experiências que foram, em sua maioria, desastrosas. Então, quando eu absorvo essa crença de que não mereço ser feliz, ela se transforma numa verdade inquestionável. Crença é isso. São verdades inquestionáveis que nós assimilamos, internalizamos ao longo da nossa vida. Então, quando se diz que nós temos crenças positivas e outras negativas, é um fato concreto. E o interessante é que essas crenças formam a base da nossa personalidade. Então, observemos que todos nós cristalizamos no nosso psiquismo determinados fatos ou sentimentos do passado, sobre coisas ou pessoas, isolando-se do mundo externo e passando a viver unicamente em função das ideias fixas. Ideias fixas são ideias que são fixadas, cristalizadas, alimentadas diariamente na nossa vida, no nosso psiquismo. Então, André Luiz nos chama atenção sobre esse tema no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, um dos dramas do espírito encarnado ou desencarnado reside na fixação mental. E o que é fixação mental? É aquele estado em que nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. Quem nos diz isso? André Luiz. No livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 25. Fixação mental, ideia fixa ou monodeísmo é a operação mental na qual o espírito dirige o pensamento a uma ideia central, única e atuante. E um detalhe em relação a isso é que essa criatura, ela atribui importância superior a essa ideia em relação às demais. Então, o espírito isola-se do mundo externo e passa a vibrar unicamente em redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. Então, André Luiz ainda nos fala que a fixação mental leva as entidades a deplorável amnésia, assemelhando-se a doenças mentais remitentes, o que se reflete na criatura encarnada como perturbações mentais. Então, a gente tem que refletir o seguinte: eu estou vivenciando um transtorno mental, sobretudo nesse período de pandemia? Existem vários tipos de transtornos mentais. Por exemplo, o transtorno da ansiedade generalizada é um transtorno mental.
E esse transtorno mental, ele tem uma característica de uma fixação mental, de uma preocupação excessiva quanto ao futuro que nós não gerenciamos, que nós não controlamos. E um detalhe, o cérebro não distingue o que é realidade e o que é fruto do nosso cenário mental. Então, quando essas ideias são cíclicas e nós estamos ruminando essas ideias para que elas se tornem cada vez mais frequentes e nós nos deixamos ser absorvidos por essas ideias, estamos enveredando em processos de transtornos mentais. As nossas emoções geram enfermidades. O pensamento atua diretamente sobre a emoção. Por exemplo, nós temos 5 emoções básicas: a raiva, a alegria, a tristeza, o medo e o afeto. Segundo o psiquiatra Eric Berne, psiquiatra norte-americano. Todos nós estamos suscetíveis a essas emoções. Elas, a princípio, não são nem positivas nem negativas, são necessárias para sobrevivência. Porém, o que nos adoece mentalmente não é um pensamento aleatório, mas é a fixação mental. Então, a frequência e a intensidade desses pensamentos, que são ideias fixas, impactam diretamente nas emoções. Então, por exemplo, se eu estou mentalizando com muita raiva, esta emoção da raiva, o que vai acontecer no meu corpo? O adoecimento do fígado. Se eu estou mentalizando a emoção da tristeza com muita frequência, o que vai acontecer? O adoecimento dos pulmões. Se eu estou vivenciando um estado emocional de muita angústia, de pensamentos angustiosos, conflitivos, vou ter problemas no estômago. Se eu estou vivenciando uma situação de muito estresse, vai haver o adoecimento do coração. E se estou vivenciando uma situação que me gera muito medo, o que vai acontecer? O adoecimento dos rins. E aí, André Luiz, no livro Mundo Maior, ele nos diz o seguinte: o processo obsessivo não é, na realidade, uma doença. É simplesmente um reflexo de mentes doentias que se unem. Ou seja, ele não é uma causa, é o efeito de um mal anterior. Então, há de se perguntar qual a qualidade dos meus pensamentos. Quer saber como você está hoje? Observe seus pensamentos ontem. Quer saber como você estará amanhã? Observe seus pensamentos hoje. Quem nos diz isso é Deepak Chopra. Então, veja, quais seriam as dicas que nós poderíamos trabalhar para modificar fixações mentais? Vocês sabiam que nós emitimos entre 50 a 70 mil pensamentos por dia? E que deste cenário, deste montante de pensamentos, apenas 8% diz respeito a situações concretas? Ou seja, nós estamos desperdiçando uma grande quantidade de energia mental indevidamente. Então, sob pressão externa, estímulos externos, nós nos afetamos internamente. Então, cuidado com esses pensamentos que se tornam cíclicos, ideias fixas que nos adoecem emocionalmente e espiritualmente, corrompendo a natureza dos nossos fluidos, como nos diz Allan Kardec. Então, nós temos que adotar uma série de bons hábitos para que esses bons hábitos possam atuar como uma profilaxia. Então, profilaxia é toda ação que você realiza no sentido de evitar determinadas situações de adoecimento ou atenuar a própria doença, o próprio adoecimento. Então, profilaxia mental é algo fundamental.
Então, quais seriam as dicas que nós poderíamos utilizar para modificar isso tudo a nível de profilaxia? Primeiro, filtre seus pensamentos. Trocar um pensamento ruim por um pensamento positivo. Ou seja, para que me serve este pensamento negativo? Qual a utilidade desse pensamento negativo? Se ele não me serve para nada, se ele não tem utilidade nenhuma, por que eu vou continuar mentalizando este pensamento? Então, vamos trocar um pensamento negativo por um pensamento positivo. Segunda dica, desintoxicar a própria mente. Sem sombra de dúvida que muitas vezes nós armazenamos uma quantidade incomensurável de pensamentos doentios e negativos. Então, eu preciso aprender a desintoxicar a minha mente. E como eu posso desintoxicar a minha mente? Mentalizando bons pensamentos. Evitando situações de preocupação excessiva. Evitando situações de lembranças de um passado que não volta mais. Quantos estão prisioneiros do passado? E quando nós temos esta lacuna em relação ao presente atual, e que nossa mente está fixada lá no passado, somos fortes candidatos a um transtorno mental que se chama depressão. Então, pare de se fixar em lembranças que lhe causaram constrangimento, angústia, aflição. O passado fica no passado. E essa propensão a acharmos que estamos sempre certos. Isso também nos adoece espiritualmente, porque nós tendemos a ter uma condição de personalidade que se chama perfeccionismo. Cultivar bons pensamentos e exercitar a própria mente. E como é que nós podemos exercitar a nossa mente? Através da leitura diária. Essa leitura que nos abre um leque muito mais amplo de novos conhecimentos, de novas informações para o nosso aprendizado espiritual. Pensamentos positivos, ter um sono de qualidade, evitar desgastar-se emocionalmente, passar horas e horas a fio mentalizando os próprios problemas. O psiquiatra brasileiro, Marco Abud, nos fala que nós não deveríamos passar mais do que meia hora pensando sobre os nossos problemas diariamente. Isso é uma excelente recomendação para todos nós. Ninguém poderá dormir bem se você passa o dia inteiro mentalizando os problemas, as dificuldades, as angústias, o que deveria ter dito que não fez, no processo de autopunição, de autojulgamento, de autocobrança. Ou seja, não vamos mais nos maltratar. Eu não mereço me maltratar. Somos seres humanos falíveis, mas estamos nos esforçando para acertar, para dar os melhores passos. Então, é preciso ter estratégia para isso. E aí nós vamos desenvolver uma autoconfiança. Como eu posso desenvolver sua autoconfiança se minha autoconfiança, se eu estou o tempo todo duvidando daquilo que eu conquistei? Eu duvido da minha competência, eu duvido da minha capacidade, eu duvido da minha honestidade, eu duvido da assistência espiritual, eu duvido da minha credibilidade, da minha idoneidade, da minha integridade moral. Então, minha autoconfiança é totalmente abalada. Então, nós precisamos fortalecer nossa autoconfiança. E como ter uma mente sossegada? Eliminando os maus pensamentos. Veja, eu não mereço me maltratar. Eu não mereço mentalizar fatos negativos. E o interessante é que é mais fácil nós nos lembrarmos
de tudo negativo que aconteceu na nossa vida, dos fatos negativos, do que dos fatos positivos. É muito mais fácil o cérebro registrar memórias negativas, memórias traumáticas, memórias que foram impregnadas por lembranças que nos adoeceram emocionalmente, espiritualmente falando, do que nos lembrarmos de fatos positivos. O nosso cérebro registra absolutamente tudo que nós fazemos nessa vida. Todos os dias são memórias e memórias que vão sendo registradas, armazenadas, arquivadas no nosso cérebro. Então, o cérebro é fantástico. Quando se diz eu preciso fazer uma faxina mental, isso é uma coisa muito séria. Nós temos que aprender a encarar as nossas limitações como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que nos forçam a parar. Nós estamos destinados ao progresso espiritual. Então, a mente ela pode se fixar em qualquer perturbação interior, de grandes proporções, como, por exemplo, paixões, desânimo, crueldade, vingança, ciúme, desespero, ou a persistência em pensamentos danosos, que nos prejudicam profundamente. Então, nós precisamos aprender a treinar o nosso cérebro e a nossa mente. E tudo isso se aprende, acreditem. Existem técnicas especializadas para este tipo de aprendizado. No nosso inconsciente está registrado todo o atavismo, todas as tendências do nosso espírito. Modificar esse registro, esses condicionamentos, não é tarefa para um dia, talvez nem uma única encarnação. Mas acredite que nós podemos modificar e muito. Para aqueles que têm uma vontade firme, para aqueles que aprendem a direcionar os seus pensamentos, eles vão descondicionando os próprios condicionamentos. E aí você vai modificando o que está registrado no seu inconsciente. Para cada ideia negativa, para cada mau hábito registrado, eu preciso agora criar um novo bom hábito e uma nova ideia positiva. Ou seja, nós podemos gerar o nosso bem-estar. Isso é um poder fenomenal, um poder mental, que a maioria de nós desconhece como fazer isso. Nada de ter ideias fixas que podem se cristalizar ao longo do tempo, inclusive até dos séculos e milênios. Na nossa memória espiritual, eu não mereço mais isso. Eu não quero mais ficar na zona de estagnação mental e espiritual. O meu papel, a minha missão nesta atual encarnação é progredir espiritualmente, tanto no campo da moralidade quanto na intelectualidade. Então, para isso, o conhecimento me serve. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, pergunta 229, nos respondem que, após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve guardando todas essas coisas mais, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Então, nós estamos construindo a nossa ambiência espiritual. Então, nós somos responsáveis pela nossa ambiência espiritual, pelo padrão vibratório que nós estamos produzindo em decorrência de pensamentos e emoções. Qual é o meu padrão vibratório? O meu padrão vibratório se difere completamente do seu. Que padrão vibratório existe na nossa casa? Olha aí. Chico Xavier nos fala
Uma coisa muito interessante é que o padrão vibratório de uma casa é o resultado do somatório do padrão vibracional de todos os seus moradores. Então, nós estamos impregnando nossos objetos, as paredes, os móveis, o ambiente da nossa casa através de nossa energia mental. Por isso que é necessário cuidar dessa energia mental com muito carinho, com muito cuidado, com muita disciplina. Então, nós precisamos aprender a fazer uso da nossa energia mental. Quantos de nós estamos nos obsidiando mutuamente, uns aos outros, por fixações mentais doentias? E a pior obsessão que existe é a auto-obsessão. Porque nessa auto-obsessão eu me coloco como vítima, vítima do destino, vítima do meu semelhante. Eu não sei fazer uso do bom livre-arbítrio, não sei fazer uso das oportunidades, enfim. Eu estou numa situação em que estou me retroalimentando de pensamentos doentios, pensamentos negativos que geram grande sofrimento na minha existência. Então, nós temos que aprender a esquecer tudo aquilo que um dia nos causou transtornos mentais. Embora esse acontecimento está lá, registrado na memória, eu não tenho que estar trazendo o tempo todo para o presente atual os meus fracassos, os meus insucessos, as minhas experiências mal vivenciadas. E quando eu faço a leitura que todas essas experiências que eu vivenciei, nem sempre exitosas, são experiências para o meu aprendizado, eu começo a valorizar o quê? O presente atual. Me faço presente no presente atual. Nem estou vivendo num passado que já passou e nem vivo em função de um futuro que ainda não aconteceu. Ou seja, começo a observar um pouco mais as oportunidades e tudo que acontece ao meu derredor. Então, o segredo da felicidade é a atenção, estar atento. Você está atenta às oportunidades da sua vida? Você está atenta a todas as experiências, inclusive as bênçãos que você recebe diariamente? Ou você se cristalizou no tempo, na lamentação, na revolta, na crítica, na não aceitação dos seus limites atuais? Veja, isso é muito interessante. Quantos de nós não aceitamos a nossa própria vida? Não aceitamos os nossos limites, não aceitamos a nossa situação financeira, socioeconômica, emocional, espiritual, intelectual, e vem a revolta, e essa revolta gera um grande sofrimento. Então, eu tenho que estar atenta a todas as oportunidades que o Pai me oferece diariamente. Se eu não estou atenta a essas oportunidades, eu não tenho um sentimento de quê? Gratidão. Poderei ser classificada e diagnosticada como alguém ingrata, uma filha ingrata, que não sabe agradecer as inúmeras oportunidades que o próprio Pai me oferece diariamente. Só o fato de estar agora, nesse momento, ouvindo, falando, enxergando, me comunicando, podendo movimentar as minhas mãos e o meu corpo, isso já deveria ser sinal de profunda gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão porque nós estamos aqui vivos. Superamos muitos reveses, superamos muitas vicissitudes já na vida. E nós temos muito a contribuir uns com os outros. Então, esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda nos prendem à matéria. Veja o que no Livro dos Espíritos, no ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, nos fala.
Quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, mais desmaterializado e menos sensações penosas sofrerá. Que dome suas más paixões, que dome suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria. E quando deixar o mundo, não sofrerá mais a sua influência. Nós temos todo um roteiro a ser seguido, através da doutrina dos espíritos. O espírito ele não pode esquecer a sublimação de si mesmo, que é a mais alta vitória no seu processo de regeneração. Kardec nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Não deve cultivar sentimentos negativos de culpa, de remorso, que poderão levar este ser humano, ou esse espírito, a um processo de fixação mental. E que me adianta o sentimento de culpa, de remorso, se eu não tenho a predisposição para a reparação. Então, após o arrependimento, tem que haver a reparação. Arrepender-se da prática danosa e perseguir a reparação é um remédio. Então, nós poderemos transformar o nosso psiquismo lenta e gradativamente, ininterruptamente, de uma forma disciplinada. Porque este é um trabalho meu, é uma responsabilidade minha, não é do meu guia espiritual. Então, André Luiz ainda nos fala que a fixação mental leva as entidades à deplorável amnésia. Ora, nós encontraremos, de acordo com o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, onde ele nos diz o seguinte: uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Isso é a epístola aos Filipenses. Então, veja o quanto de trabalho nós temos a realizar. É muito trabalho. Eu não tenho que continuar adoecendo emocionalmente, me fixando em situações e lembranças de um passado que não volta mais. Nós temos mais de 300 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com transtornos mentais. Temos mais de 18 milhões de pessoas no Brasil diagnosticadas com transtorno da ansiedade generalizada. Isso equivale a mais de 10% da nossa população. Então, nós temos que ter cuidado com o adoecimento mental. Esse adoecimento mental vai acontecendo de uma forma sorrateira, lenta e gradativamente, se intensificando ao longo do tempo. Então, há de se perguntar, um médium pode adoecer mentalmente? Claro que sim. Todos nós estamos sujeitos, suscetíveis a isso. Ora, será que um médium pode ser alvo de um processo obsessivo? Claro que sim. Todos nós poderemos sofrer influências espirituais. Será que um médium não está invulnerável a um processo de simbiose mental? Claro que não. Todos nós estamos suscetíveis a fixações mentais. Nós atraímos outras mentes semelhantes às nossas. Como nós atraímos essas mentes? Através da qualidade dos nossos pensamentos. Essa qualidade dos pensamentos
atua diretamente sobre a ambiência espiritual nossa. Como é que os espíritos obsessores nos reconhecem? Se nós agora encarnados, nós estamos com outra formatação corpórea, pela emanação dos nossos fluidos, pela nossa ambiência fluídica espiritual, eles nos reconhecem. Então, na verdade, nós nos atraímos reciprocamente. São almas afins que se atraem no meio da multidão, pelo poder do pensamento. Veja que o pensamento é um poder fantástico. Nós temos 4 poderes pessoais: o poder mental, o poder de sentir, o poder de falar e o poder de agir. Mas tudo é desencadeado, os 3 outros poderes são desencadeados através do poder mental. Veja que o poder mental tem o poder de destruir ou de curar. A nossa mente nos cura ou nos adoece. Simples assim. Então, o que eu prefiro escolher? Eu prefiro escolher o adoecimento ou a cura? Eis que surge uma pergunta muito interessante. Nós fazemos escolhas todos os dias. Nós escolhemos os pensamentos, nós escolhemos as nossas fixações, nós escolhemos as nossas ações, as nossas atividades, escolhemos inclusive até as nossas emoções. E muitas vezes nós não temos consciência dessas escolhas. Isso é interessante. Estamos no piloto automático, como se diz. Existe uma síndrome chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, que é uma síndrome que tem uma característica muito interessante, porque essa síndrome é decorrente de uma quantidade incomensurável de informações que nos levam a um adoecimento mental. Nós somos nocauteados, bombardeados por excessos de informações. E um detalhe, nem sempre são informações que impactam positivamente na qualidade da nossa vida. Então, esses excessos de informações geram um estresse profundo, um cansaço mental absurdo. Então, eu não consigo, quando vou dormir, eu não consigo dormir bem. E se consigo dormir, acordo mais cansada do que fui dormir. Então, existe uma sintomatologia da síndrome do pensamento acelerado, onde o cansaço mental, a fadiga extrema, a dificuldade de concentração, a dificuldade de realizar tarefas mínimas que seja, a dificuldade do raciocínio lógico, são algumas das características da síndrome do pensamento acelerado. Se nós estamos tão vulneráveis em relação a nós mesmos, que dirá ao processo obsessivo? Um processo de uma mente que entra em sintonia mental com a nossa mente. E ao entrar em sintonia mental com a nossa mente, essa mente projeta para nós pensamentos indevidos. E nós absorvemos, nós assimilamos esses pensamentos como sendo nossos, quando na verdade é do espírito que está nos obsidiando, nos assessorando mentalmente, negativamente. Então, nós começamos a sentir pensamentos intrusos dominando a nossa mente de tal forma que nós já não sabemos distinguir se esses pensamentos são nossos ou pensamentos de uma outra entidade que esteja nos acompanhando. Então, de um processo simples de obsessão, poderemos migrar para um processo de fascinação e subjugação. Cuidado com isso. Da mesma forma que nós zelamos pela nossa higiene corpórea, tomando banho todos os dias, fazendo a nossa asepsia, a nossa higienização, nós temos que fazer a higienização mental.
Porque sem essa higienização mental, haverá como consequência o adoecimento mental. O psiquiatra, aquele psiquiatra que é muito famoso aqui no Brasil, Augusto Cury, ele nos diz o seguinte, que para duas criaturas no mundo, uma sofre problemas psiquiátricos, problemas mentais. Só que nós nem sempre somos diagnosticados assim. Então, zelar pela minha saúde mental é algo para ontem. Então, eu vou aprender a fazer uma coisa de cada vez. E não estar pulverizada na multiplicidade de atividades ao mesmo tempo. Eu vou aprender a me concentrar em uma única atividade, para que eu possa realizá-la da melhor forma possível. Então, se eu estou presente 100% aqui agora, mentalmente falando, eu estou dando o melhor de mim. Mas isso exige disciplina, disciplina mental. Então, eu não tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Alguém está dizendo assim, por isso passei a não ficar ligada na internet. Estou decididamente disposta a continuar. Sinto-me bem melhor. Muito bem. Muito bem, Diana, é isso mesmo. Veja, nós temos que fazer uma coisa de cada vez. Nós temos que desenvolver a nossa concentração, o poder mental naquilo que nós fazemos. Nunca sairemos da zona da mediocridade se nós não nos dedicarmos absolutamente àquilo que é imprescindível à nossa evolução espiritual. Eu desejo ser um excelente profissional, desejo. Então, eu tenho que me dedicar 100% ao que eu faço, na hora em que eu estou trabalhando. Eu desejo ser uma boa mãe, desejo. Então, isso exige presença, isso exige exemplo, isso exige o ato de educar um filho, de se fazer presente na vida do filho, de acompanhar todos os limites que esse filho tem, de demonstrar amor, mas de colocar limites. É uma série de checklists para nós nos tornarmos boas mães. Eu desejo ser um bom médium na casa espírita? Desejo. Quem não deseja? Então, eu tenho que cuidar da minha sintonia mental diariamente, da ambiência espiritual que eu estou construindo dia após dia. Porque se não for assim, salvo raras exceções, me tornarei o maior obstáculo à minha própria mediunidade. Porque uma mente desorganizada não consegue ser instrumento da espiritualidade superior. Então, organizar as minhas ideias, organizar a minha mente, estabelecer o meu plano de vida, ter clareza do propósito da minha vida, por quê, para quê e como. Quem pode construir o meu plano de vida, meu planejamento de vida, senão eu mesma? Então, eu preciso cumprir as metas que eu mesma pactuei no mundo espiritual. Então, o progresso moral e intelectual do espírita e do ser humano como um todo é fruto do seu trabalho. Então, quando eu me dedico algumas horas no dia para o estudo, eu estou trabalhando. Trabalhar não é simplesmente estar dentro de uma organização, é tudo aquilo que você faz de forma útil para si e para o semelhante. Quando nós descobrimos a nossa responsabilidade socioambiental, a responsabilidade com a qualidade do que nós impactamos, nós influenciamos uns aos outros, então nós nos tornamos mais vigilantes em relação aos nossos pensamentos. O poder da palavra é algo fenomenal. Minha palavra pode ser ferina, minha palavra pode amenizar dores alheias. Tudo depende da direção que eu vir a dar nessas palavras. Veja a responsabilidade de falar.
É uma responsabilidade muito, muito grande fazer uso da palavra, não apenas em tribuna, não apenas em oratória, não apenas em palestras, lives, mas no dia a dia. O que eu falo agrega valor para as pessoas? O que eu estou falando ajuda as pessoas a se sentirem melhor ou não? Então, em nome da verdade, eu tenho que ter amor para falar com verdade às pessoas. E tem que ter autoridade moral sobre isso. O meu exemplo impacta no outro. Na verdade, nós somos influenciados e nós influenciamos uns aos outros, mutuamente. Então, a responsabilidade da qualidade da energia mental que eu estou emitindo diariamente é minha. Eu estou emitindo pensamentos, eu tenho que construir uma relação de bons hábitos para que, para cada mau hábito, eu consiga substituir por um bom hábito. Então, quem tem um mau hábito de falar da vida alheia, aprende a silenciar, aprende a elogiar, aprende a enaltecer, aprende a estimular o outro a vencer e a superar seus próprios obstáculos. Você faz uso da palavra com sabedoria. Olha, a força da palavra, ela é fantástica. Então, eu preciso aprender a fazer uso da palavra para que eu possa ter a condição de impactar positivamente as pessoas com as quais eu convivo, quer diretamente ou indiretamente. O poder do pensamento, o poder da palavra, o poder de sentir e o poder de agir. São 4 poderes pessoais que nós temos, fenomenais. Então, isso quer dizer que nós precisamos eliminar a causa de perturbações mentais. O que está me perturbando mentalmente? O que é? É a insatisfação? É a não realização dos meus desejos? É a revolta? É o ressentimento? É a mágoa? É o ódio que eu tenho contra determinadas pessoas? São as minhas perturbações mentais, a falta de disciplina mental? Então, eu preciso me autodiagnosticar. É verdade que profissionais, terapeutas especializados na ciência da mente, na questão da saúde mental, têm um papel fenomenal no auxílio do processo da autocura. Porém, o processo da autocura começa por nós, eliminando cada pensamento negativo que não me convém. Esse pensamento não me convém, muda a direção do pensamento. Eu não vou estar ruminando o dia inteiro pensamentos nocivos, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Augusto Cury nos fala também, e aqui eu falo parênteses, faço parênteses com a ciência material, que existem 4 palavras que explodem qualquer relacionamento na vida: julgamento, culpabilização, crítica e cobrança. Simples assim. Você quer explodir o relacionamento? Julgue, cobre, critique e condene as pessoas com as quais você convive. E aí você vai estar numa esfera cíclica de sofrimentos oriundos da indisciplina emocional. Então, a inteligência espiritual vai muito além da inteligência emocional. Nós somos fortes candidatos a desenvolver inteligência espiritual. Então, diante dos acontecimentos, fatos das demais pessoas, eu vou analisar a causa. Por que essa pessoa está em desequilíbrio? Eu observo por trás da palavra dela a causa geradora do desequilíbrio dela. Então, o desequilíbrio dela já não mais me impacta. Ao contrário, eu aprendo a silenciar, aprendo a observar e aprendo a falar no momento oportuno. Estou trabalhando e atuando como um verdadeiro espírita nas minhas relações interpessoais. Então, uma violência não merece outra violência. Então, veja que o processo de autoaprimoramento, de burilamento, de progresso espiritual é o resultado daquilo que nós fazemos dia após dia.
quantos maus hábitos nós não construímos na nossa vida, né? E esses maus hábitos estão aqui registrados na minha memória, no meu cérebro. E eu não quero voltar para o mundo espiritual com esses maus hábitos. Eu levei anos para desenvolver os maus hábitos. Levarei agora anos para substituí-los por bons hábitos. Um passo atrás de outro passo. Vou modificando, modificando, modificando. Existe uma frase, que eu gostaria de dizer agora, só para finalizar nossa live, de Satya Sai Baba, quando ele nos diz o seguinte: sou amor, trago amor para que tu sejas amor. Então, se nós repetirmos isso, sou amor, trago-te amor para que tu sejas amor, e eu começo a internalizar que eu sou luz, que eu tenho paz, que eu tenho um amor dentro de mim, eu vou vencendo aos poucos o meu egoísmo, a minha violência, a minha tendência a julgar as pessoas, não é? Então, eu quero dizer a vocês que tudo é possível, tudo, absolutamente tudo é possível. Quando Cristo dizia, brilhe a vossa luz. Sou amor, trago-te amor para que tu sejas amor. Ok? Então, eu agradeço muito o convite do NEAM. Quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal no YouTube. Tem mais de 100 vídeos lá, inclusive mais de 5 cursos que nós ministramos online gratuitamente. Carla Júlia Marcelino. E quero dizer a vocês que o universo do aprendizado é fantástico. Muito obrigada pelo convite, né? Carla, nós quem agradecemos, Carla. O NEAM está com certeza hoje ainda mais iluminado, porque nós temos muitas, muitas estrelas como você no nosso quadro, mas você já é, ó, nossa irmãzinha assim de coração, irmanados no propósito de educar a nossa luz interior, não é, Carla? Então, você deu uma contribuição linda para a gente hoje e somos só gratidão, transbordamos de gratidão pela sua fala, que nós possamos, né, Carla, trazer esses ensinamentos para a nossa vida, torná-los práticos, torná-los essência, né, para a nossa existência. Antes, Carla, da gente finalizar, eu gostaria de convidar mais uma vez as pessoas a estarem conosco em outubro, no nosso ciclo de palestras. Gente, não percam, em outubro a gente vai ter um mês especialíssimo com uma programação focada na vida e na obra de Allan Kardec, com pessoas que vocês já conhecem, iluminam as nossas noites, né, durante todo o ano, e estarão com a gente também em outubro para dar sua contribuição. Não deixem de contribuir com a nossa casa, venham fazer parte do nosso estudo doutrinário, todos são muito bem-vindos. E o mantra é, Carla, vigiai e orai. Quem vigia, Carla, está atento ao que vai fazer, como vai fazer. Quem ora, prepara o terreno para o bem que vai chegar, para o propósito de luz que vai se fazer presente. Então, minha amiga, deixo com você a nossa oração final para a gente terminar com chave de ouro a nossa noite de aprendizado de hoje. Muito obrigada, Carla. Receba meu abraço, Fabiana. Um beijo carinhoso virtual, viu? Então, vamos mentalizar agora o Cristo de Deus com muita esperança, com muita paz, com muita confiança de que Ele nos ampara em todos os momentos da nossa vida, certo? Mestre Jesus, agradecemos profundamente a oportunidade do aprendizado na noite de hoje. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se encontram internados, intubados, os que desencarnam, vítimas, quer seja do Covid ou outras doenças. Abençoai todos aqueles que perderam seus empregos, os que se encontram nas ruas, os que estão aflitos, enfim, Senhor. Abençoai a humanidade terrestre.
Rogamos em especial por todos os que compõem o NEAM, para que possam cada vez mais progredir espiritualmente, dando a contribuição através do trabalho de fraternidade e pronto-socorro espiritual. Muito obrigada, Mestre Jesus, pela tua imensa compaixão e misericórdia para com todos nós. Que a luz se faça presente hoje e sempre, assim seja. Assim seja. Boa noite a todos e muito, muito obrigada. Um beijo, querida. Boa noite a todos, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.